Cuidando de você. Olá, mais um episódio do canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Paula Roche. E a gente vai ter um entrevistado muito, muito especial, que a nossa conversa, né? A gente foi apresentado por uma pessoa muito bacana, Adriana Chaves. E quando a gente se encontrou no bar ali, lá no... O que é bar? Nem sei o que é. No café, o Santo Grão, é o café. Foi muito, né? Eu sou muito intenso, então a gente ficou uma conversa de 15, 20 minutos, e aí você precisava ir embora, né? Acho que você precisava ter outra reunião ou viajar, e foi sensacional, assim, a conversa. A gente teve muitas coisas em comum, né? De visão de vida, então isso foi super legal. A iniciativa do seu projeto, tanto da Símbolo quanto outros, e aí a gente vai falar aqui também do aplicativo e da plataforma Símbolo do Dr. Diogo. Mas você já tá falando o nome dele e nem apresentou o convidado? Verdade. Qual que é o nosso convidado de hoje, então, Sérgio? É o Dr. Diogo Lara. ele é médico, né? Então vamos lá. Então ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é doutorado em ciências biológicas, bioquímica, na verdade, né? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Especialização em psiquiatria. Foi professor titular da Faculdade de Biociências da Pontifícia Universidade Católica, então é a PUC do Rio Grande do Sul, né? É grande aqui, é extenso aqui, hein? Orientador também dos cursos de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e da Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Bolsista também de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e professor também de Psiquiatria da PUC e residência em Psiquiatria em Hospital São Lucas também da PUC do Rio Grande do Sul. E um monte de experiência em bioquímica, neuroquímica, psiquiatria. Olha, incrível ter você aqui. Muito, muito legal. Muito feliz eu tô, na verdade. Eu também tô muito contente aqui, Sérgio e Paula. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E quando a gente se encontrou, né, Sérgio, eu digo, o santo não bateu, o santo é o mesmo. É o mesmo santo. Então, como o santo é o mesmo, fica tudo mais fácil, né? E já conversando um pouquinho com a Paula, também já vi que estamos realmente no mesmo território todo, né? Quando a Paula entrou, e eu falo sempre, né? Primeiro, a coragem dela, né? Eu gosto de pessoas que têm coragem, porque para empreender no Brasil você precisa ter muita coragem. Então, tudo bate contra, né? Então, não é só os impostos, é tudo, né? Literalmente tudo. E para você ter essa resiliência e você ter essa coragem, você precisa sempre voltar atrás do porquê que você começou aquele projeto, né? Senão é muito fácil desistir, porque é mais cômodo, né? Vou lá trabalhar no mercado tradicional, né? Viro executivo, trabalho entre aspas, das 8, 9 horas da manhã até 8 horas da noite, de segunda a sexta, depois tem o meu final de semana. E empreender, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? Você acaba ficando meio que à mercê da sua agenda, né? Da empresa, né? E o que eu gostei aqui, que a gente já estava falando dos bastidores, é do propósito também, que o Diogo estava contando sobre o seu propósito de vida, e muito voltado para ajudar pessoas com transtornos e doenças mentais a conseguirem encontrar a cura de um jeito rápido. Não sei se eu resumi bem, você nos diga, então, o que você considera hoje como tua missão maior de ajudar as pessoas, porque o seu trabalho, como a gente estava falando, ele é muito disruptivo. Então, você que está nos ouvindo, você vai acessar um universo muito diferente da psiquiatria, da psicologia, uma forma de ajudar as pessoas através do autoconhecimento a realmente fazerem uma faxina, uma higienização mental, para depois sim encararem uma mudança de hábitos. Realmente hoje a minha missão pessoal é levar a saúde mental, ou bem-estar mental, que acho que é um termo mais fácil. Quando a gente fala saúde mental, pensa só em doença mental, né? Exato. Mas inclui, obviamente, as pessoas que estão com sofrimento mental maior. Mesmo quadros graves, né? Ou quadros crônicos. E lembrando, né, que eu acho que toda a humanidade está doente, na verdade. Todos nós temos um nível de adoecimento mental que vem da civilização, da cultura, dos legados ancestrais, muita coisa. A humanidade está em sofrimento conjunto, né? Então, quem acha que não está doente, ok, tudo bem, tudo tem seu tempo, né? O Krishnamurti dizia, né? O que falar de alguém que está adaptado a uma sociedade doente? A sociedade está muito adoecida, né? Então, no fundo, eu diria que, falando agora já, como eu me sinto muito à vontade com vocês aqui já, eu diria que
O meu cliente final é a vida na Terra. Uau! É a Terra, a Mãe Terra. Se a gente volta um pouquinho para trás, é porque o segundo cliente, obviamente, intermediário dessa história é a humanidade. Né? Obviamente porque somos humanos, sou humano, mas se a gente tem um pouquinho de consciência, a gente sabe, né, o quanto o ser humano está neste adoecimento da sua vaidade, das suas cobiças e ego, enfim, companhia, o quanto isso tem prejudicado a vida na Terra. Hoje está todo mundo sentindo o que são as consequências de séculos do ser humano que se perdendo no rumo, né? E qual seria a sua definição, então, de doença e saúde mental, emocional? Até se puder diferenciar para quem está assistindo, qual é a diferença entre saúde mental e emocional? Deixa eu falar um pouquinho, de uma maneira um pouquinho diferente. Hoje, o que eu considero, daí não só a saúde mental, mas inclui também a saúde física, mas eu diria assim que o processo de doença acontece ao longo da nossa vida com a obstrução do amor. Caramba. Os eventos difíceis que vão se acumulando na nossa vida, traumas, os dramas, as expectativas, as falas, né, que nos enganam, os padrões culturais, tudo isso vai pesando, vai nos obstruindo, nos amarrando, né, nos limitando. E isso nos adoece. Alguns adoecem com depressão, outros com abuso de substâncias, outros com doença autoimune, outros com enxaqueca, com intestino irritável, com gastrite, com infarto precoce. Você acha que é normal alguém com 44 anos infartar, né? O que acontece com muitos executivos, por exemplo, né? Esse cara está com uma doença. Aparentemente é o coração, mas na verdade a doença dele era o ego, né? Que fazia ele ser ensandecido em busca de conquistas e glórias e tal, e não nem aí para a família, mas na verdade talvez até sim para a família, mas o jeito que ele encontrava era de trabalhar 16 horas por dia num ambiente altamente estressante e se comparando com o outro que estava ganhando não sei o que, ele tem o BMW, mas o outro tem a Ferrari, então enfim, toda essa loucura, isso tudo é muito doente. Né? Então, claro, tem vários níveis que a gente pode falar dessa questão de saúde e doença, né? Mas tem pelo menos assim um lugar de bem-estar mínimo em que a pessoa está achando que a vida vale a pena, que a vida é boa, né? Esse é um lugar, vamos chamar assim, de bem-estar mental, né? Tá. Mas quando a gente vai avançando no autoconhecimento, eu gosto de usar um modelo de níveis de consciência, e esse nível de consciência pode aumentar cada vez mais. Então, daí a gente pode realmente ir, vamos dizer, entrando nas camadas mais sutis, né? Do que do adoecimento nessas questões mais... o quanto a civilização está impregnada em mim, né? Uma série de histórias que eu conto para mim mesmo, de padrões, de crenças. Daí são curas mais sutis, eu diria. Tá. Mas para quem está sofrendo, assim, está com uma depressão, está com pânico, está com... ou um quadro psicossomático difícil, assim, né? A primeira coisa, realmente, eu diria que é processar as memórias que guardam grande sofrimento, né? E 80% desse quadro, assim, vem de traumas e dramas da vida. Né? Os eventos difíceis, marcantes da nossa vida que começam desde gravidez, né? Nascimento. Vamos dizer, se uma criança nasceu com dificuldade e foi para a UTI, isso guarda memórias, né? Se nasceu precocemente, ou se ela não foi desejada e a mãe teve uma depressão pós-parto e ela rejeitou a criança. Isso tudo tem impacto, né? São impactos precoces, muito inconscientes, que podem ser acessados hoje com técnicas modernas da psicologia e resolvidos, né? Mas tem a sua técnica, né? E depois a infância toda e tudo que isso traz, né? A infância só trazendo um elemento que o que é o mais grave da infância, o que mais pode machucar as pessoas, em primeiro lugar, realmente é a falta de respeito dos pais. Não é falta de amor, é falta de respeito. Pais que ofendem a criança. Seu feio, seu ridículo, seu retardado. É o mais danoso, segundo os estudos mostram. Tá louco, vai vir de novo aí, porque eu já fiz um episódio e eu fiquei extremamente emocionado, né? E eu tenho uma questão com meu pai muito séria, que eu fui tratado por anos, né? Eu tratei.
E quando você toca nesse assunto, e eu era exatamente dessa forma a minha relação. Eu não falo com meu pai há 23 anos. E tem uma pegada muito forte de agressão, tanto física quanto verbal. E o ponto de vista verbal era exatamente esse, era me diminuir em todos os aspectos. Só que isso é o mais grave. A questão física... Você esquece, é uma coisa que não... Eu te pergunto, o que doía mais, né? Pô, você tá de brincadeira, eu nem falo, eu fico até arrepiado, assim. A palavra, ela é muito mais letal, danosa do que a pancada. Muito. Né? Agora, e é engraçado, os estudos também mostram o seguinte, as crianças que apanham sabendo por que estavam apanhando, e se ela sabe, pô, eu realmente aprontei, roubei a manga da vizinha, Isso. E foi lá, e o pai lá dá uma cintada, esta criança não tem uma memória negativa disso. Ela tem até uma memória, meu pai me cuidou. Tá botando limite, exato. Ele me cuidou, ele quer que eu... E ele, na verdade, essa criança está protegida de... Naquele momento, o pai não foi negligente e pode ter... Obviamente, pode se questionar se a melhor maneira é essa ou não, mas o fato é que as pessoas que passaram por esse tipo de evento guardam a ideia, meu pai estava cuidando de mim, ele estava cuidando para eu não sair do prumo. E ao contrário, quando a gente vê, por exemplo, muitas crianças ou adultos que têm abuso de substâncias ou alguns atos assim mais difíceis, mas na fronteira aí do que é certo ou errado, essas crianças faltou esse limite, né? Então, e é engraçado, acho que na cultura nossa a gente encontrou o vilão errado. A gente acha que bater é o grande problema. E é um problema, sim, quando é obviamente exagerado, faz lesões na criança, que não deve-se nunca pensar que isso é razoável, né? Mas o mais grave de bater é quando ele é fora de contexto. Quando a criança está apanhando, o pai ou a mãe estão descarregando na criança as suas frustrações. É que isso faz a criança... ficar com muita raiva pelo senso de injustiça, Exatamente. né? Eu não mereci isso, e a injustiça é uma sensação, dá uma sensação de impotência. Mas veja que daí a lesão é emocional. Sim. É da injustiça. Não é... dupla nesse caso. Porque, vamos dizer, a dor dura pouco tempo, mesmo que tenha inchado, vai em dias resolver, mas a dor emocional é essa que fica. Então, as questões que abalam a nossa autoestima e as nossas relações, a confiança no outro, essas são lesões muito profundas, né? Então, o corpo sabe se recuperar rapidamente, né? E como que, então, você atua nessa recuperação? Afinal, você já estava falando que você tem um método disruptivo, e para quem está nos ouvindo, explica um pouco, assim, dessa sua forma de pensar, porque você, apesar de ter vindo de um meio bastante acadêmico, tem uma forma nada acadêmica de falar, e eu já estava aqui muito curiosa para entender melhor sobre esse tratamento. Então, hoje, como que você enxerga os tratamentos psiquiátricos e psicológicos, e o que você criou para ir na contramão disso? E até antes do Dr. Diogo responder, eu não falei, né? Eu sou cobrado sempre. Não, olha quanta coisa legal que a gente está falando no episódio. Então, se você quer trabalhar autoconhecimento, saúde mental, saúde física, qualidade do sono, você como indivíduo como um todo, não deixa de seguir o nosso canal, não deixa de compartilhar com pessoas que precisem, porque como o próprio Dr. Diogo aqui falou, a gente está de fato sim vivendo uma sociedade muito doente. Talvez você esteja doente e não saiba disso, então é importante você saber e poder dar o like, compartilhar, seguir, botar o sininho no YouTube, enfim, para poder também você aprender e poder ajudar as pessoas também que precisem, caso estejam necessitando. Desculpa, doutor. Vamos Imagina. Bárbaro, e para responder a pergunta da Paula, vou responder com a minha história pessoal, porque eu tinha essas lauras todas aí, né, láureas todas de vários belos diplomas, só que os diplomas não me protegeram de adoecer. Quando eu passei por uma situação traumática grave, pessoal, em 2010, eu desenvolvi um estresse pós-traumático e me deparei ali com a minha psiquiatria, com meus remédios, com os quais eu estudava muito bem, sabia manejar muito bem nos meus pacientes. Fazia uma terapia tradicional, vamos dizer assim, convencional, e continuei doente, ou seja, não me ajudou em nada. Eu virei um zumbi depois dessa situação traumática. Caramba. E foi na psicologia que eu encontrei a saída, mas a psicologia de ponta.
a psicologia de processamento de memórias. Daí, a técnica mais bem estabelecida cientificamente, mais conhecida, que começou a ser divulgada realmente nos últimos 2, 3 anos, se chama EMDR, é uma sigla, que é uma técnica de processamento de memórias traumáticas que usa o estímulo bilateral com os olhos ou com batidinhas no corpo para ir processando as questões traumáticas. Tem todo um protocolo, enfim, né? Tem outras técnicas muito boas também, experiência somática, que é anterior, inclusive ao EMDR, tem brain spotting. E eu estudei essas técnicas com bastante profundidade para me tratar e para tratar meus pacientes. E meu consultório mudou do água para o vinho. Eu comecei a usar em todos os meus pacientes, comecei a ver os pacientes melhorarem. E eu comecei a tirar mais remédio do que botar. Que legal. Então... E é engraçado que eu não conseguia dividir isso muito com outros psiquiatras, porque ninguém entendia o que eu estava fazendo, né? Mas os psicólogos... Tem alguns psicólogos, vamos dizer, eu diria uns 2, 3% dos psicólogos do Brasil, né, são muito ávidos, né, por novidades, enfim, tem uma nova psicologia, realmente um estado da arte da psicologia que junta algumas escolas, né, que está fazendo, assim, mudanças impressionantes nos seus clientes, né. Então, eu passei a ser um terapeuta, né, eu resumo minha carreira assim como 10 anos muito para neurociência, 10 anos em cima disso muito para psiquiatria, e depois 10 anos muito para psicologia, esses últimos 13 anos. E os últimos 5 anos também com espiritualidade. Então eu chamo da molécula à alma. Né? Essa é a minha carreira, minha trajetória, assim, né? E o fato é que tudo isso está tudo junto e integrado, né? São níveis que se integram. Então, essas são as escolas que deram base para depois eu desenvolvi uma terapia própria chamada abordagem integrada da mente, que pegava o melhor dessas escolas e de mais umas 20 escolas que eu estudei, e também na meditação não dual, que é uma meditação para mim que eu gosto muito, bem mais do que o mindfulness. Eu juntei isso tudo numa experiência e foi acontecendo o processo, na verdade. E também com todo o conhecimento que eu tinha dos estudos acadêmicos que eu tinha de trauma, enfim, passei a estudar muito trauma também. Sim. Depois de eu passar por essa situação traumática. Então, daí nasceu a abordagem integrada da mente, que já treinei aí uns 700, 800 terapeutas, e resultados realmente impressionantes para questões físicas e emocionais, muito rápido e tal. Mas, nos últimos meses aí, eu vim desenvolvendo um jeito diferente de atender, com o cliente deitado, com uma caixinha de som do peito, e que foi incorporando também uma série de conhecimentos vindos das terapias assistidas por psicodélicos. E eu passei por muitas experiências com psicodélicos pessoalmente, para minha cura pessoal, e também para entender como é que o psicodélico funciona. Então, como pesquisa também. Então, eu fiz uma espécie de uma engenharia reversa do psicodélico. Como é que o psicodélico atua nos mapas da mente, nos territórios da mente, passando pela experiência. Se você não passa pela experiência, não tem como saber. Eu comi uma vez cogumelo, realmente é uma coisa bem diferenciada, assim. Eu fiz... Não, porque eu entrei... Bom, eu acho que eu tinha... E não foi com acompanhamento, né? Foi numa brincadeira entre amigos. Ele falou, vamos experimentar. E isso não faz muito tempo. E eu entrei numa... Eu virei literalmente um átomo. Eu fui regredindo, que eu virei um átomo e eu não tinha nem vocabulário, porque eu não tinha aprendido ainda as palavras. Então, durou Nossa, 15, que viagem! Durou 15 minutos, mas foi inacreditável as vivências que eu tive e depois eu comecei a dar ressignificado para umas coisas, porque eu meio que nasci de novo, assim. Foi surreal, assim. Foi inacreditável. Os psicodélicos geram acessos realmente a territórios da mente muito impressionantes. Já comi peyote também, que é surreal também. Eu gosto muito enfim, claro, psicodélicos tem um podcast inteiro também, né? Sim. Mas, assim, resumindo, né? Eu fiz na Costa Rica um retiro prolongado, assim, de vários psicodélicos. Recentemente no Peru também. E são lugares onde são muita legais, energia, né? E são legais, né? O uso dos psicodélicos. No Brasil é legal a ayahuasca, né? No contexto religioso. Também deixando isso bem claro, né? Mas, obviamente, tem uma série de cuidados, né? E, exato. Assim, muitas pessoas têm medo. Realmente mexe com questões muito centrais da mente humana, né? Então,
E está vindo hoje, né, tem uma renascença chamada dos psicodélicos desde 2006 vindo, e hoje está na crista da onda, né? Na psiquiatria para casos graves e tal. Só que, eu diria assim, essas terapias da psicologia que eu falei, elas são tão impactantes quanto as terapias dos psicodélicos. Só que não tem o marketing e o frisson todo que o psicodélico causa, né? Então elas vêm mais devagarinho, assim, mais correndo por fora, né? Mas então juntei essa psicologia de ponta vamos dizer, com essa experiência do que os psicodélicos também me trouxeram de insights, de processos de cura mental, e juntei isso tudo num projeto chamado Insidelic. Que legal. Né, de insight do inglês, com um lick no final. E é o insidelic.com, é um site onde eu ensino as pessoas, essa é a parte de ensinar os cuidadores a se tornarem curadores. A missão do Insidelic é transformar cuidadores em curadores. Quem tem alma de cuidador, tecnicamente vai ser habilitado a se transformar num curador. Isso seria parecido, por exemplo, com barra de Access, quando que você tem as pessoas que elas têm a capacidade de serem curadores, aí elas viram voluntários e acabam fazendo um trabalho, alguma coisa. Exatamente. Você não precisa de nenhuma formação anterior para se tornar um curador. Você só precisa ter alma de cuidador. Porque daí, essa alma de cuidador, o papel do Insidelic é tornar você tecnicamente habilitado a ser um curador. E eu posso me candidatar assim? Pode, só tá lá o site. Não, mas eu gosto. Exatamente, a ideia, a formação é toda digital, é uma formação curta, é absurdo assim o quanto você pode aprender. O fato, eu digo, é uma disrupção grande no atendimento das pessoas, porque você, em 10 horas de formação digital ali, você também vai passar pelo processo. Ótimo. E você está se desenvolvendo uma comunidade das pessoas trocarem também os atendimentos, né? E você vai para campo, vamos dizer assim, vai para o mercado mesmo, seja fazer isso para amigos, para familiares, seja para, né, colocar isso na sua profissão. Tem gente que é psicólogo, obviamente, pode fazer, mas também pode ser uma massagista, pode ser uma manicure, pode ser um biólogo, pode ser uma enfermeira, um assistente social. Pessoas... Claro que isso chama mais para as pessoas que já têm essa vontade do autoconhecimento, do cuidado. Mas o que eu percebo também, muitas pessoas que daqui a pouco avançaram para um caminho na vida de carreira, estão sentindo um chamado para o autoconhecimento, gostariam de trabalhar com isso e não sabem como. Né? E daí vem as terapias alternativas, que são várias, né? Reiki, barras de Access, enfim, Theta Healing, e são muito legais, né? E só para até deixar claro o que você estava falando, esse método que você criou, você fez esse redesenho, a reengenharia mental de como um psicodélico age sem o uso de psicodélicos. No Insidelic não tem nenhum uso de psicodélico. Eu digo, o psicodélico é um encontro humano. Mas é um encontro humano pleno que acontece. A gente, na verdade, o Insidelic a definição dele é um método de cura pelo encontro humano, né? Onde a vulnerabilidade, a abertura de um cliente, né, que está disposto a essa cura encontra o amparo tecnicamente habilitado desse cuidador, desse curador. E lá que a mágica acontece. Você não precisa de cogumelos mágicos, você precisa desse encontro mágico. Quando eu digo mágico, é porque tecnicamente eu fui, vamos dizer assim, entendendo quais são os diversos níveis da relação humana, dos recursos humanos que a gente tem, para habilitá-los todos naquele encontro. E é uma experiência emocionante e gloriosa para todo mundo que passa, né? Então, até me deu um arrepio. Agora, assim, é muito realmente tocante o quanto... E, na verdade, se a gente for olhar, o ser humano que adoeceu a si mesmo, né? As doenças, os sofrimentos que a gente estava falando do ser humano vieram essencialmente, 80%, 90%, da interação com outros seres humanos. Não é? Então o que está adoecendo são as relações. O ser humano, nós somos adoecidos por outros seres humanos e nós somos os adoecedores dos outros seres humanos. E faz sentido quando a gente pensa que no maior estudo de felicidade do mundo, se o principal fator da felicidade rastreado em mais de 80 anos são as relações humanas, e a qualidade delas, obviamente que se ela cai, se a qualidade não for boa,
isso vai afetar negativamente a gente como um todo. O lado inverso da moeda, acho que bárbaro isso que você está trazendo, Paula. Porque realmente os estudos mostram que, como eu falei, o abuso emocional, o desrespeito, a falta de amor, a negligência, esses são os grandes vilões. Ou um ambiente hostil de família que os pais brigam e a criança fica assistindo. Esse é o caldo de cultura para a doença. Onde nasce a doença. Porque a gente é bicho social, né? E a gente precisa de pessoas mesmo, de comunidade. A gente só sobreviveu como ser humano por conta da nossa capacidade de viver em comunidade. Não foi pela nossa inteligência. Isso permitiu a formação de comunidades. Mas se a gente vê outras espécies animais que sobreviveram, principalmente os mamíferos, a gente foi feito para viver em conjunto. Por isso que eles sempre estão em bando também, né? Para sobreviver, né? Exatamente. Essa conexão social muito profunda e muito complexa no ser humano, né? Então, e o ser humano ainda tem uma característica que ele, para a gente ter ganhado a capacidade de ficar bípede, né, de ficar na vertical, o bebê teve que nascer mais precocemente, né, mais verdinho, né, mais imaturo. Mas, ao mesmo tempo, pôde contar com uma capacidade também cognitiva da mãe de cuidar dos complexos, né, de um bebê. Porque você vai ver vários animais lá em horas de vida tá andando. Quem bota ovo, né? Animal que bota ovo não tem esse bounding, essa conexão que a mãe do mamífero tem com o filho. Mas você vai pegar um cavalo... já sai andando. Já sai andando. O potrinho a gente leva 8 meses para começar a engatinhar. É muito frágil. 6, 8 meses, enfim, né? Na verdade, o ser humano precisaria de uma segunda gestação juntinho da mãe, pele a pele, 20, 22 horas por dia. E é ali que esse é o jeito de se constituir um ser humano saudável. Quem de nós passou por isso? A gente se passou por 2 horas grudado na hora de amamentar, é muito. E a gente já foi colocado naquela caixinha chamada berço, que está dentro de uma outra caixa chamada quarto, que está dentro de uma outra caixa chamada casa ou edifício, e anda em cápsulas chamado carro. E esse é o formato. E tudo isso alijado da natureza. E agora aqui ainda distanciando ainda mais, né? Então, tudo isso... Então, o seu eu te amo, saudade, tá muito mais por mensagem, porque a pessoa não tá conseguindo nem olhar no olho e falar, pô, mãe, eu te amo, o pai, eu te amo, o filho, tô super orgulhoso, vai por aqui, ó, parabéns. E tem a cobrança também dos pais, né? Mesmo que os pais consigam se desconectar do celular, tem toda a cobrança hoje da sociedade que a própria mãe trabalha muito. Sim. Então, mulheres que depois de 4 meses, que é um período muito curto, tem que voltar a trabalhar. E a amamentação, às vezes, fica para e a amamentação até... então, só, né, vamos dar um puxão de orelha aqui em você. Acho que eu ia até levantar uma bandeira aqui. Primeira coisa, se a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de saúde mental, emocional, é muito válido você que está assistindo ou escutando ver que tipo de ambiente você vive ou viveu para você conseguir acessar esse tipo de momentos, de vivências, para entender como que também você funciona, inclusive nas suas relações. Se você enxergar que determinadas pessoas têm alguns comportamentos, você ter uma percepção e uma compreensão maior, porque muitas vezes ela não está fazendo muito por mal. É porque o contexto dela de vida fez ela agir daquela forma. Exatamente. E aí eu fico imaginando a gente que trabalha muito no corporativo, Paula, e o Dr. Diogo também tá bem forte no corporativo. Eu imagino que se a gente está assim dentro de casa, por isso que as empresas estão com tanto problema de saúde mental também. Porque no final ela não é o pai da criança. Que bem ou mal você está olhando seu filho e fala, pô, mas é meu filho, eu vou cuidar dele. Ali tem o acionista e tem o lucro que eu preciso dar antes, né? Então você acaba sendo uma pecinha muito pequena da engrenagem. Então, de fato, precisa existir um movimento muito forte em cima disso. Então, acho que, resumindo, acho que assim, esse adoecimento é um adoecimento das relações e dos indivíduos, né? E que nós causamos a nós mesmos. E, obviamente, isso é uma história que vem se desenrolando e se agravando como um tsunami lentamente que vem nos engolindo, né? E hoje a gente está sentindo a repercussão disso tudo, né? E, obviamente, tecnologia, com todas as suas maravilhas que a gente está desfrutando aqui, também tem todos esses impactos, e a mãe cada vez mais distante, o mercado de trabalho, como você falou. Só que aquele bebezinho continua precisando biologicamente e emocionalmente daquele acolhimento que ele não tem. Então, vejam que o buraco é muito embaixo. Muito. Né? Então, vem se agravando, né? Então, o meu chamado, né? Daí eu larguei a faculdade, larguei a carreira acadêmica e toda, para como é que eu poderia contribuir na sociedade de fato, né? Levando o que eu chamo da montanha até Maomé.
já que é difícil a Maomé procurar a montanha, né? Na verdade, mesmo atualmente, hoje, mais ou menos 30% das pessoas têm um sofrimento mental significativo hoje. Quem está nos ouvindo, 30% diz, vai estar com depressão, ou pânico, uma ansiedade generalizada, uma insônia difícil. Ou seja, algum transtorno. Algum 30%. transtorno. Caramba, então a gente está falando que 70 milhões de brasileiros no Brasil. 30% tem, qualquer estudo epidemiológico bem direitinho vai mostrar isso aí, vem crescendo, né? 30% é o número de 2010, na verdade, hoje provavelmente esse número 35, 40, aumentou na pandemia, depois diminuiu um pouco. Vamos dizer que 35%, um terço. E desse um terço, quantos procuram ajuda de um profissional especializado, psicólogo ou psiquiatra? 1 em 4. 1 em 6 homens, 1 em 3 mulheres. É o homem mais duro na queda, né? Orgulho e tal. Quais são os obstáculos para isso? São os obstáculos sociais, o estigma, preconceito, às vezes falta de acesso também, não tem, né? E os aspectos internos, medo, vergonha, desconfiança, orgulho. Até porque, lembrando, boa parte dos danos foram feitos nas relações com seres humanos. Daí você quer que essa pessoa chegue num ser humano chamado psicólogo, psiquiatra, e abra as suas questões mais íntimas? Pô, esse cara foi lesado por relações antes. Então, e essa pessoa, na verdade, ou ela está negando, às vezes ela, putz, não tem, é assim mesmo, que é uma parte que às vezes dura um tempo, depois não dura muito tempo, mas boa parte das pessoas diz, sim, eu tenho sofrimento, eu sei que eu sofro, mas eu não quero procurar ajuda. Por causa dessas questões todas, eu quero tentar achar um jeito por conta própria. Ou ela vai procurar hoje outras ajudas, terapias alternativas, e algumas delas funcionam muito bem. A religião, né? Ou comunidades. Tem várias maneiras de tentar achar alguma ajuda, mas nem sempre ela vai conseguir resultados claros, né? Para ela. E mesmo também, vamos deixar bem claro, mesmo na psicologia tradicional e na psiquiatria tradicional, boa parte dos casos não melhoram, né? Um terço dos casos não melhoram praticamente nada. Outro terço melhora e mais ou menos um terço que fica bem. Não é tão glorioso assim, né, o resultado. Então, levar a montanha até Maomé é vencer essas barreiras, é superar essas barreiras. Onde a pessoa, por conta própria, possa se ter um processo de autocuidado, autoconhecimento. Mas daí, eu estou falando da estratégia do Símbolo, que é o aplicativo que eu venho desenvolvendo nos últimos 7 anos de terapia digital autoguiada, é uma maneira técnica de falar. Na verdade, é um processo, uma jornada personalizada que a pessoa baixa o aplicativo e começa o seu processo todo. Daquela busca que ela está Daquela querendo. busca. E lá tem 30 escolas da psicologia de ponta que eu falei, embarcadas, né, nessa jornada que a pessoa faz por conta própria. Enfim, né, tem áudio, tem textos, tem centenas de técnicas, enfim. Hoje o projeto, o programa é muito completo. E inclusive, recentemente entrou uma versão do Insidelic para uso autoguiado também dentro do Símbolo. Né? Então, tem possibilidades de cura dentro do aplicativo, sem a necessidade de um psicólogo ou psiquiatra, muito profundas e muito significativas. Desde as dores mais profundas, as questões dos hábitos, eu chamo das tramas, as questões mais sutis. Claro que ele precisa ter uma certa disciplina para fazer o processo também, né? Mas o retorno do investimento de tempo é absurdo, realmente, né? E o investimento financeiro é uma assinatura, né? Como uma assinatura de Spotify, de Netflix. Só que realmente o impacto na sua vida é absurdo, né? Então essa é a disrupção que eu acredito que a sociedade precisa. Mas isso não é excluído do jogo psicólogos e psiquiatras, ao contrário. Digo, o problema está tão grande que a gente tem que unir forças, né? Então, por exemplo, no Insidelic, muito da minha intenção é que os psicólogos e terapeutas facilmente se habilitem em técnicas de cura profunda. De preferência os psiquiatras também. Os psiquiatras eu vejo com mais resistentes. Psicólogos tem vários, né, que já fazem os outros cursos que eu faço, enfim, ou as outras técnicas que eu citei, né? Tem um movimento vindo de psicólogos que querem curar. Né? E outros terapeutas, e para mim realmente, só que essas outras técnicas que eu falei só são disponibilizadas para psicólogos. Daí o papel, Legal. nesse sentido aqui do Insidelic, é qualquer pessoa que tem alma de cuidador,
se transformar num curador. E aí estamos falando de pessoas das comunidades, por exemplo, né? Tem lá, né, um ambiente muito hostil e tem aquela senhora lá que faz, que acontece, que pega doação, que consegue um tratamento odontológico. As comunidades identificam os seus cuidadores. Então eu quero chegar nessas pessoas também com bolsas. Tem um projeto que eu estou tentando tirar do papel agora para o Rio Grande do Sul, que é... Por que para o Rio Grande do Sul? Porque não é só porque é o estado de onde eu venho, né? Mas é porque é o estado com o maior número de suicídios no Brasil há décadas. Mentira, não sabia. E a gente tem dentro do Símbolo, inclusive, e nesse processo, o trauma que eu passei em 2010 foi a morte por suicídio de uma pessoa muito amada minha. Uhum. E eu, como psiquiatra, ver uma pessoa amada minha se matar foi um golpe assim certeiro assim, para me derrubar. 3 meses depois que eu descobri as técnicas de processamento de memórias, infelizmente eu não conhecia essas técnicas antes. Uhum. E se essa pessoa tivesse conhecido, ela não teria se matado. Uhum. Então eu estudei muito suicídio, estudei muito trauma e desenvolvi, né, junto, e só para deixar bem claro, tem uma equipe bárbara lá do Símbolo, isso aqui nada se faz sozinho, né? E tem talentos incríveis que eu tinha, assim, foram presentes divinos, assim, que se colocaram na Terra, né? Na minha trajetória e que fizeram esse sonho se tornar uma realidade, né? Senão fica só no sonho. Mas, enfim, hoje no Símbolo a gente consegue fazer com que a pessoa que entra no Símbolo e se dispõe a fazer o processo, ela pode ter resultados incríveis. Mas o Símbolo também se dispõe a conectar com profissionais, ou seja, a gente é um caminho, porque muitas pessoas quando começam no Símbolo percebem que a psicologia tem valor para ela. Sim. Ela ganha essa consciência e ela também se abre para essa experiência. Pô, então vou fazer uma terapia, vou procurar alguma coisa, e a gente inclusive indica, dependendo do grau de gravidade que a pessoa tem, você deve procurar uma ajuda profissional. E a gente explica o que o psicólogo dá, o que você pode achar, tem um psydélico, o que você pode esperar desse tipo de tratamento, né, de sessão, de atendimento, a psicologia tradicional, a psiquiatria, as medicações, os suplementos. A gente dá essa alfabetização para a pessoa, a gente quer nortear, ajudar a pessoa a ela encontrar os caminhos dela. Então não é uma psicologia já toda embasada em inteligência artificial, tem esse suporte humano ainda, né? O Símbolo, ele tem uma inteligência humana e de algoritmos muito sofisticados, que levou muito tempo para a gente desenvolver, para ser esse processo personalizado e autoguiado. Uhum. Mas tem algo, como eu falei, a dor do ser humano veio da interação com outros seres humanos, a grande parte da dor. E a gente tem um nível de cura que só acontece no encontro humano. Agora, o Símbolo, muitas pessoas dizem, mas o Símbolo me conhece, o Símbolo é meu companheiro. Porque todo o conteúdo do Símbolo foi feito por mim e eu passei por essas dores também, né? E milhares de pacientes que eu vi, das situações. Então, o conteúdo do Símbolo, ele é muito humano. Ele conecta com o coração da pessoa, sabe? Com a sua... Ela não é uma maquininha espirrando conteúdo. É um conteúdo muito profundo, muito humano mesmo. Então, tem uma experiência humana profunda, sim, dentro do que um aplicativo pode propiciar. Tem. Mas tem algo do encontro humano que precisa ser curado no encontro humano. Uhum. E daí que eu acho que é fundamental habilitar cada vez mais as pessoas em saber fazer esse método de encontro curativo, né, esse método de cura pelo encontro humano, e realmente facilitar com que as pessoas, né, que saiam dessa... Vou dizer, hoje as pessoas estão... Né, poucas pessoas realmente encontram, como eu falei, profissionais que conseguem atender todas as suas questões. Como eu falei, 1/3 das pessoas que procuram ajuda realmente diz, estou super satisfeito, saí da minha depressão, resolvi minha bipolaridade, não tenho mais pânico, né? Então... Sim, e aí eu até te pergunto, quando você fala de todo o seu método e dessa formação facilitada, de tornar isso acessível, uma preocupação minha que provavelmente foi a sua, como as pessoas hoje, elas podem ter acesso a esse método,
mas se preparar de uma forma tão rápida, porque justamente como você trouxe, né? Se a humanidade está assim, tão doente e cada um tem suas questões profissionais, às vezes a pessoa tem a melhor das intenções em fazer uma formação e ajudar outras, mas ela ainda não está preparada, ela nem pratica uma escuta ativa no dia a dia dela. E aí a gente está falando de uma vida humana que interfere outra, e isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, como que você trouxe, assim, porque querendo ou não, a gente está falando de uma formação de um psicólogo, de um psiquiatra, né, de anos de faculdade para ter uma base, pelo menos uma estrutura básica, para daí, de repente, fazer uma especialização e poder atender. Agora, eu fico com esse receio, capacitar todo mundo, a gente também não estaria levando pessoas, de repente, sem preparo e expondo outras vidas a mais traumas ou a não processarem seus traumas direito? Quem faz uma escolha, né, de fazer uma formação como essas e paga e faz o processo e passa pelo processo, eu realmente, nesses anos que eu venho treinando terapeutas, assim, os problemas que geraram foram ínfimos, foram, assim, claro que tem casos que são desafiadores, sim, né, mas todo mundo tem esses casos desafiadores, né? Uhum. Então, eu tenho bastante tranquilidade, levou bastante tempo para eu chegar nesse know-how, né, nessa expertise e num processo onde eu vi... E uma coisa muito bonita que acontece é a formação da comunidade dos facilitadores, dos terapeutas, que eles vão se ajudando e se oferecendo. Eu preciso de uma sessão, alguém vai lá e faz a sessão e troca as sessões. Então, é uma comunidade que começa a se curar junto. Uhum. E isso acaba ajudando muito no processo. E essa restauração do humano que acontece é muito profunda no terapeuta. Eu tenho uma terapeuta que da abordagem integradamente, ela fala assim, fazer a IM, que é a mesma coisa para o Psychedelic, é uma decisão de grandes consequências. Porque você vai ser muito impactado na sua própria vida humana, né, com essa experiência toda, né? Então, eu tenho bastante segurança em relação a isso. E eu quero... também eu tenho um compromisso muito forte com 2 princípios básicos, que são o de amor e da verdade. Para mim, a minha vida hoje é norteada em amor e verdade. Para ser verdadeiro aqui na sua fala, na fala do que você falou, mesmo pessoas, infelizmente, e aqui eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu sou psiquiatra e sou também terapeuta, não sou psicólogo, mas estudei muita psicologia. Infelizmente, a formação dos psiquiatras, por exemplo, é muito mecanizada. Uhum. E a maioria dos psiquiatras atende hoje no contexto público ou de plano de saúde 15, 20 minutos. Não sabe, faz uma listinha de sintomas, uma checagem de sintomas e cospe uma receita de um antidepressivo, um estabilizador de Sim. do Não, que isso for. foi inacreditável. Eu fiz até uma consulta com um psiquiatra e foi exatamente isso. A gente começou 20 minutos, meia hora. Você tá precisando disso, disso, disso. Eu falei, obrigado. Levantei e fui embora. Eu falei, eu não vou tomar isso, porque eu não tenho esse quadro de... Mas aí, se eu não tenho conhecimento sobre a minha pessoa, o que eu penso, quem sou eu, de fato, realmente eu preciso tomar tudo isso, porque eu tava num momento de estresse. E assim, aí eu combinei, eu falei, olha, aí começamos a conversar, eu comecei a debater e questionar, e fui batendo até uma hora que ele falou, então, toma esse aqui uma semaninha, 2, só pra você abaixar um pouco porque eu tava numa saída numa sociedade muito dura, com amigos, etc. E aí foi uma semaninha, 10 dias e tava resolvido, entendeu? Agora, no primeiro protocolo, eu ficar pelo menos 1 ano, eu falei, cara, você tá maluco? Eu falei, não tenho quadro nenhum disso. Agora, claro, o psiquiatra, ele tem se ele está nesse contexto, eu vejo que o contexto todo está comprometido. Exato. Se ele tivesse 1 hora para falar com você, né, e saber melhor a tua história, o que aconteceu com você, Sim. Uhum. e explicar do remédio e tal, você faz um outro vínculo com esse psiquiatra. Não estou dizendo que o psiquiatra é ruim. Não. Estou dizendo que o contexto é muito comprometido, a qualidade do que ele consegue entregar. E também tem, obviamente, a gente precisa olhar o fato, assim, o impacto da indústria farmacêutica é enorme. Sim, sem dúvida. É isso que eu ia falar, é surreal. Uhum. As indústrias têm aí 4 ou 5 indústrias farmacêuticas entre as maiores empresas do mundo. Uhum. Então, o poderio econômico e de formatar a mentalidade da psiquiatria é muito hoje pautada pelo remédio. Sim. Né? Então, com todas as pressões que isso traz. Né? Mas a dura verdade é que os remédios não são tão bons assim
Na verdade, para casos leves e moderados, os remédios muitos dos remédios nem ganham do placebo, né? Que seria o remédio, a cápsula de farinha. Eles ganham mesmo em casos mais graves. No meu ponto de vista, a psiquiatria deveria estar reservada... Para casos crônicos. Para casos mais graves. Graves, né? Perfeito. E vários casos graves também são crônicos, né? Os tratamentos mais de melhor custo-benefício para a sociedade e para o seu cliente e para a pessoa que está doente seriam as terapias mais avançadas, né? E tem uma boa ciência sugerindo isso, né? Até porque você faz aquelas sessões da terapia e depois que você melhora, no acompanhamento a pessoa continua melhor. O remédio tem que ficar sempre tomando remédio. É mais barato tomar remédio do começo, mas depois você fica sempre tomando remédio. E os remédios também têm alguns efeitos adversos delicados, né? Que não se falam muito, enfim, né? Então, o sistema, eu acho que ele não oferece... Algumas áreas da medicina avançaram muito e entregam muito resultado para os seus pacientes, mas a psiquiatria não está entre essas especialidades, infelizmente. Tem bastante coisa a melhorar. E como eu falei, o próprio contexto não ajuda. Agora, vejo que o contexto todo de plano de saúde e atendimentos rápidos podem servir para uma lesão de pele. Estou com isso aqui, doutor. Mostra ali. Né? Um dermatologista consegue, por exemplo, provavelmente endereçar adequadamente várias dessas questões que aparecem. Mas eu vi ontem, eu achei surreal, tem uma empresa, é uma startup, eles estão na 4ª rodada de investimento, eles levantaram agora $330 milhões numa rodada C ou D, se eu não me engano, chama Forward, né, que é de... Adiante. Adiante, perfeito, obrigado. E aí, eles fizeram, é uma cápsula que você entra, ele faz um scanner do seu corpo, então ele aí faz a análise você põe a mão assim, é uma poltrona, né? Então você já põe também a mão aqui, ele já faz a análise de toda a sua parte de sangue, então você já faz uma anamnese, você entra, fica 15 minutos lá, ele já faz todo um scanner do seu corpo e já te sai com protocolos. Então dependendo daquilo, ele te entrega um protocolo do que você deveria fazer. E nesse caso, isso faz muito sentido. Agora, nesses casos, como você falou, que eles são mais profundos, você tem que ter 1 hora e meia com o médico. Se ele é o especialista. A mente requer isso. Exato, ela requer isso. Não dá pra você conversar 15 minutos. Paula, te vi, você tá um pouco nervosa. Toma isso. E eu vi um neurocientista nos Estados Unidos falando exatamente isso. Ele falou, quando você vai no médico, você quebrou a perna. Você vai lá no médico e o que você faz? Você faz um raio-x ou uma ressonância magnética para saber se é osso ou tecido. Então, se é músculo, articulação, etc. Pronto, você viu que quebrou o osso. Você vai lá e coloca um gesso ou vai fazer o procedimento correto. Na cabeça, o cara simplesmente conversando 15, 20 minutos com você, ele te faz todo um diagnóstico, ele nem olhou dentro do seu cérebro o que está acontecendo. Então, eles têm feito medicinas novas que o cara está fatiando o cérebro em milhões de pedaços e fazendo diversos estímulos e vendo qual parte do cérebro é acessada para entender aqueles padrões. Aí tem inteligência artificial, tudo para ver. Esse cara teve traumas? Que tipo de traumas ele teve? Teve esses para começar a fazer correlações e aí começar a ter um procedimento muito mais assertivo do que você vir com um procedimento mais padrão, que é o que hoje é feito, né? Então, se você tem isso, toma isso. Se você tem isso, toma isso. E não necessariamente. Talvez para aquele cara, e aí eu falo até no quadro de uma pessoa muito importante da minha família, ele tinha uma questão química cerebral que ele nunca poderia tomar antidepressivo. E o psiquiatra deu antidepressivo. E ele começou a ter picos de euforia. Então ele chegou, por exemplo, a gastar 120, 150 mil reais numa Amazon num dia sem perceber. O meu livro, o meu primeiro... É muito sério A minha isso. Primeira ação com o público foi um livro chamado Temperamento Forte e Bipolaridade, em 2004. Infelizmente, ainda um livro muito atual. Eu fiz uma revisão dele em 2009. E vai ser mais atual ainda nos próximos anos. Porque, assim, e esse é um dos alertas que eu falava dos antidepressivos. E os antidepressivos são prescritos a rodo e benzodiazepínicos, então Não, faixa isso é uma preta. loucura. E hoje os estimulantes. E daí você toma um estimulante, daí tem que tomar daí tem insônia, daí você toma um remédio para insônia, daí você fica viciado nos dois. A psiquiatria está muito perdida. E eu não tenho medo de falar isso, porque é realmente uma coisa... Eu pessoalmente fico até com um pouco de vergonha do jeito que as medicações passaram a ser usadas de maneira irresponsável, né? Leviana. Eu, no meu ponto de vista, leviana, porque eu estudei muito o cérebro para saber os impactos de médio e longo prazo de estimulantes, de benzodiazepínicos, enfim. Eu tenho grande receio, assim, com
Alguns quadros que eu atendo, eu ainda atendo alguns pacientes, uns 3 ou 4 pacientes por semana, para manter a prática e desenvolvendo algumas coisas. Os casos mais graves, que eu diria, da psiquiatria, que eu atendo, são os casos que foram agravados pela psiquiatria. Porque a psiquiatria não sabia o que fazer, e o paciente fica trocando de médico, trocando de remédio, e nenhum psiquiatra perguntou para ele o que aconteceu na sua vida. Como assim? Não, ou até pergunta, por exemplo... Deveria ser protocolo. Não, e pergunta, por exemplo, se a pessoa dorme direito, né? Porque aí você tem... O dorme direito pergunta, porque o psiquiatra está formatado para... Mas ele pergunta, mas a pessoa não sabe se dorme. Ele está formatado para entender os sintomas. Esses sintomas encaixam com esse diagnóstico ou aquele outro. Numa consulta pequena, curta, ele não consegue enxergar a história da doença. Quando é que começou, mas quais são os fatores, enfim. E eu fui... A grande mudança, né, pessoal para entender o quadro, um caso, é que eu precisava entender a história da pessoa. O que aconteceu com você? O que aconteceu na sua vida? E a partir dali você vai entendendo. Né? Mas a pergunta, tá, mas por que adianta? Tá, mas a psiquiatria não tem nenhuma evidência científica de que isso vai me ajudar a acertar o remédio. Sim, o cara já está bitolado com a ideia que tem que ser um remédio. A psiquiatria baseada em evidências toda você tem esses sintomas, encaixa com esse diagnóstico, o remédio é esse. E se esse remédio não funcionar, tem esse. Tem a segunda escolha, a terceira escolha. Daí tem algoritmos para usar remédio. Tá? E daí você vai passando por esses algoritmos. Você vira cobaia, né? Mas só que um desses não é uma cobaia no sentido... O cobaia é quem está num experimento científico, né? O voluntário ali, e que esse voluntário está sabendo que ele está num experimento científico. Mas o fato é que é uma tentativa e erro mesmo. Só que o problema é que o referencial, ele é bastante falho, no meu ponto de vista. E no que a gente faz lá no Insidelic? O primeiro processo é o que eu chamo as manchetes negativas da sua infância, as manchetes negativas da sua adolescência e as manchetes negativas da sua vida adulta. E sabe quanto tempo para responder cada uma dessas perguntas? 3 minutos. Não é possível. Se você faz esse exercício... Mas como é que a pessoa acessa isso tão rápido? Não, só as manchetes... Você acabou de falar uma manchete importante da sua vida. Tudo bem, mas aí é porque eu tenho a consciência disso, mas muitas vezes a pessoa não tem a consciência. Você acha que a pessoa não tem consciência se ela foi desrespeitada, se ela passou por bullying, se ela foi abusada sexualmente? Sim. O fato é isso, basta pegar... Vamos ver quais são os eventos que foram... E aquela coisa, você pergunta, ela já vem aquela coisa na cabeça, né? Então, porque os traumas são aparentes, os traumas e dramas... formam marcadores emocionais. E eu tive um irmão doente que chamou toda a atenção da minha família para ele, eu fiquei largado, o que for. Esses são os traumas e dramas. E se você... Eu faço isso há muito tempo, né? Com os terapeutas, eu digo 3 minutos para as manchetes. Só aponta ali os traumas e dramas, né? Em 10 minutos você vê um raio-x, o landscape, né? Assim, a paisagem da vida da pessoa. E você consegue entender o que é aquela pessoa. E você... também vai entendendo que tipo de sofrimento começou e quando. Foi aqui depois desse evento aqui que eu comecei a ficar. Quando meu pai saiu de casa, que eu passei também a ficar mais preocupado com isso aqui, ou o que for. Então, a gente consegue fazer uma relação temporal entre eventos e sintomas. Isso se chama diagnóstico etiológico, que é um dos princípios mais fundamentais da medicina. Procure a causa. Só que a causa grande parte dos transtornos psiquiátricos, uma fração pequena de alguns casos mais graves, realmente tem a base genética. A maioria das situações não é genética. É relação. É os eventos de vida, e que em grande parte vêm das relações adoecidas. Então, super interessante isso que você falou. Então, vamos lá. É só para entender. Então, por exemplo, porque depressão na cabeça, né? Depressão é depressão. Né? E todo mundo tem depressão, então você toma um remedinho. Mas só que a causa da minha depressão pode ser diferente da sua. Exato. E aí, por ser diferente, o tratamento tem que ser diferente. Não, mas não necessariamente. Então. Porque, no fundo, são os eventos de vida que sobrecarregaram o teu sistema, obstruíram o amor e te amarraram, vamos dizer assim, dependendo das coisas. Então... Para você pode ter sido a relação com o teu pai mais a situação do trabalho. E para ela pode ter sido a morte de alguém. Pode, exatamente. No seu caso também. O que é em comum isso, nessas questões? E para alguns pode ser mais da infância, outros da adolescência, outros da vida adulta, outros dos 3. Né? Outros é uma situação, por exemplo, meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos. Né? Uma menina, por exemplo, o pai saiu de casa quando tinha 8 anos. E ela está lá com 30 anos e o marido
saiu de casa. Ah, mas saiu de casa foi difícil. Sim, só que na verdade essa dor está reeditando e cutucando uma ferida mais profunda que ela tinha da saída do pai. Então eu preciso tratar a memória da saída do pai e a da saída do marido. Então só que isso é diagnóstico etiológico. Só que em 10 minutos, se você pergunta o que aconteceu ao longo da vida da pessoa, você entende a história dela. A história, vai juntando os pontos, e a pessoa, inclusive, enxerga aquela história toda ali. Só que daí, tá, mas o que você faz com isso? Daí que entra para mim o que eu considero a maior revolução da psicologia desde o advento do inconsciente por Freud, que é o processamento de memórias. Você consegue entrar com essas técnicas modernas, entrar nessas memórias que guardam cargas de sofrimento e você descarrega essa carga. E essa carga que estava obstruindo o sistema, principalmente o sistema nervoso autônomo, que governa todo o nosso corpo. O cérebro, ele é um processador de informações do que vem do ambiente e do que vem do nosso corpo. Quando você descarrega isso tudo e desobstrui o corpo, a pessoa vai mostrando isso, inclusive com as respirações e tal, o cérebro entende, tá tudo bem agora. Né? Então, são processos profundos, você precisa entrar na dor, mas as técnicas, e o Insights em particular levou muito tempo para criar essa capacidade, essa técnica mesmo, que é como fazer acessar essas dores de maneira mais segura e confortável possível, e que o processamento se dê da maneira mais rápida e profunda possível. Então, quando se faz isso tudo, ao final de uma sessão de 2 horas, uma sessão mais prolongada, uau, a pessoa diz uau, né? E eu peço para os terapeutas, e faço isso com meus pacientes. Nossa, eu pergunto de 0 a 10, qual era o seu nível de bem-estar emocional antes da sessão. Geralmente quem procura a sessão é abaixo de 4. Em geral as pessoas saem acima de 8. Só que esse 8 se sustenta no tempo. Não é que eu fiquei bem hoje, me botou para cima e... Não é botar para cima, a gente bota para baixo. A gente vai atrás realmente da causa, da raiz. Então, mas aí esse tratamento, você necessariamente ou não necessariamente, você faz uma regressão ou não? É uma espécie de regressão. Na verdade... Porque quando eu acessei, eu fiz a regressão. E eu vi que o meu problema com meu pai era com 12 anos de idade. Que começou o meu processo de início da puberdade, de adolescência, né, pré-adolescente. E aí tem aquela coisa de identidade, né, que é super importante. E aí, como houve uma disrupção muito forte, eu comecei a perder minha identidade. Quem sou eu nessa história toda? E aí que foi meio que me destruindo como ser humano, né? E aí, lá eu enxerguei claramente, porque voltei, eu vivenciei o momento e eu fiquei duro que nem um pedaço dessa mesa. Eu quicava 2 metros, quase 2 metros de altura, parecia uma sardinha fora da latinha. Mas isso em que contexto de tratamento? Isso, eu tinha feito Tadashi na época, o Leader Training. Entendi. E aí eu fiquei 2 dias imersos lá, que aí 3 dias, na verdade, né? E aí você fica sem dormir, porque aí te deixa vulnerável, né? Então, e aí lá eu acessei aquilo. E de fato, enfim, aí teve vários outros momentos super, super gratificantes lá, mas é isso. Então você trabalha a raiva, muita dor no começo e por final eles deixam o amor. É o mesmo, o Insights que tem um roteiro, vamos dizer assim, um arco parecido com isso, só que em vez de ser 3 dias e com... É muito intenso. E com sangue, suor e lágrimas e todo o drama do processo, por que acontece com essa intensidade tão grande? Porque a capacidade de processamento do teu organismo não foi ampliada. Porque quando você tem pouco processamento... Pega uma mangueira. Se você tem a mangueira ali sem aquela pontinha, ela está fluindo, né? Se você diminui o espaço dela, fica espirrando. Isso. Então, o tipo de abordagem que você fez, você abriu a dor, a ferida, mas com um buraquinho só. E ela ficou espirrando um tempão e espirrando com grande pressão. Isso. O que faz... Qual é a diferença do Insights? Que em 10 minutos, 15, vai se descobrir, teve esse evento aos 12 anos. Porque em 3 minutos que eu perguntei da infância, das manchetes, você vai anotar ou falar para a pessoa, depois mais 3 minutos, aos 12 anos teve tal coisa com meu pai. Aí depois não sei o quê, depois a namoradinha que não me deu bola, sei o quê. E você vai, e daí tive essa história do trabalho,
e minha mãe não sei o quê. Enfim, você vai... E o que é engraçado é que eu pergunto para as pessoas, ok, você em 9, 10 minutos fez essas manchetes aqui da sua vida. Eu pergunto, quanto do seu sofrimento total da vida está contido nessas manchetes? O resumo é 80%. 80%, então em 10 minutos você pega essa história. E, obviamente, também junto um pouquinho pega os sintomas, né? Afinal, o que você sentiu ou passou a sentir? Daí dura mais uns 3 ou 5 minutos, né? Então, em 15 minutos você sabe onde é que a pessoa está, né? Quais são as dores principais. E daí você vai para o processo de limpeza dessas memórias, né? Só que daí, a primeira parte da sessão, que daí é deitado, com essa caixinha de som, são músicas muito específicas e frases muito precisas, levou muito tempo para ser preciso e simples, porque realmente, enfim, é tornar o complexo simples, né? Mas a fundamental, no começo do processo, é aumentar, é habilitar todos os recursos do organismo humano que favorecem o processamento desses conteúdos densos que estão aí dentro. E aí a minha dúvida, emendando a tua linha de raciocínio, é assim. Você que entende tanto o cérebro, Dr. Diogo, se um evento que acontece na nossa vida forma esses marcadores emocionais e é capaz de mudar a estrutura do cérebro. Então, tem estudos que mostraram que mães que sentem muito estresse durante a gravidez, isso afeta o bebê a ponto de que a amígdala dessas pessoas, na região cerebral, para quem não sabe, não é essa amígdala, fica mais ativada e a pessoa fica mais propensa a enxergar os riscos e a ter uma mentalidade pessimista. Então, isso ao longo da vida toda. Como que em 2 horas, acessando isso, mesmo ampliando essa capacidade de processamento, você é capaz de mudar padrões neurais de uma vida toda? Então, porque a gente vai contar com, primeiro, o corpo como referencial. E aqui, eu sei que você falou do cérebro, o sistema nervoso está no corpo inteiro. Sim. Né? E, Sim. Na verdade, a gente tem outros sistemas de informação, sistema imune, enfim, sistema osteomuscular, fáscias, enfim, tudo isso guarda essas informações, né? E a gente acessa isso tudo. Uhum. Na verdade, memórias precoces como essa que você falou estão guardadas no corpo. Uhum. Não estão guardadas... Assim, você acessa via corpo, não via imagem. E a gente tem técnicas que vai levando a pessoa... Então, daí o corpo é a base e a consciência é o grande guia. Só que para isso acontecer, sabe quem é que a gente... Então, no começo do processo, né? Esse mergulho, que eu chamo, que é a imersão, esse primeiro módulo, né, que o cliente passa, você precisa tirar da frente o pensamento. Porque a gente está acostumado nessa consciência normal ao estar operando a partir do pensamento, a partir do ego, a partir da defesa, a partir do que eu chamo do nosso fazer, pensar, controlar. A gente precisa deixar isso de lado, descansando, e acionar todo o resto de capacidades, de sensações, reflexos, reações corporais, emoções, sentimentos, imagens, histórias, cenas e a consciência. Essencialmente, esses são os elementos todos que a gente vai... Mas você chega a trabalhar, a acessar o subconsciente? Não? Então, ao fazer isso... A gente acessa coisas inconscientes ou coisas bastante profundas e é normal as pessoas... vieram lembranças que eu nem imaginava que estavam lá, que eu tinha esquecido que existiam, e coisas que nunca foram conscientizadas antes, né? Eu brinco que se Freud fosse vivo, ele estaria fazendo isso hoje. Estaria tendo maior barato, né? Então, você pode entrar... Não é que necessariamente na primeira consulta você vai chegar nessa questão aí. Agora, existe também, como você é uma estudiosa da área, a plasticidade cerebral. Né? Só que a plasticidade cerebral, vou dizer, esse processo todo tem um referencial da neurociência chamada reconsolidação de memórias. O que significa isso? Quando você abre uma memória, daí tem algumas técnicas do que você faz depois, você tem uma janela de oportunidade. Essa memória, quando fica aberta, como você abre no computador, abrir meu arquivo. Só abrindo o arquivo que eu consigo mexer nele, né? Sim. Ele está passível de ser transformado quando você abre o arquivo. Se você não abrir o arquivo... Ele continua igual. Está lá. Então você abre o arquivo e muda ele.
e depois você fecha. Essa janela de oportunidade chama-se reconsolidação de memórias. Para isso você precisa abrir a memória e saber o que faz com ela. Tá. E não adianta ficar só expondo. Isso seria o que se chama de extinção, que é na marra e na coragem e no sangue, suor e lágrimas. Que funciona? Funciona, mas com muito mais sofrimento, muito mais tempo e não na profundidade igual ao processamento de memórias que acessa essa janela de oportunidade da reconsolidação. E se a pessoa não tem a ferramenta e ela não tem o acompanhamento, que é esse do suor e da lágrima, como você falou, eu vi lá uma moça, ela revivendo o momento do estupro dela. Meu Deus, isso deveria ser proibido. Eu sou super contra essas técnicas que privam a pessoa de sono, às vezes alimentação, então, sem esse acompanhamento psicológico, porque para mim é uma irresponsabilidade. Então, e aí assim, eu não sei o caso dela, mas ela foi acessada e de fato houve um movimento, porque lá você está presente na frente de todo mundo, tinham 120 pessoas. Nossa. E a mulher virou literalmente o Keanu Reeves do Matrix. Os caras vieram meio que encenando, né? Que eram eles os... A mulher pegou os caras e jogou ele longe, assim, longe. Aí, e falou, você consegue lutar, você consegue estar vendo como você tem capacidade. E ela não conseguiu se relacionar mais com ninguém por conta disso. Então, principalmente no momento íntimo dela. Ela agredia os parceiros dela. E ela acessou isso. E ela falou, cara, você tirou 300 toneladas das minhas costas, porque eu nunca tinha acessado dessa forma. Mas tem que ter um acompanhamento ali depois para pelo menos dar um suporte, porque se a pessoa não tem ferramenta, mas, a assim, pessoa enlouquece, né? Eu acho que existem muitos... Eu gostei muito. Existem muitos caminhos de cura. Exato. E esse processo, e conheço o Tadashi, um cara sério. Não conheço pessoalmente ele, mas eu sei que o trabalho dele é sério. Então, assim... Tecnicamente, eles estão habilitados a fazer aquele tipo de abordagem, tá? Então, eu acho psiquiatras, tem 30 pessoas lá, ou seja, super sério. Sim, exatamente. Deixando isso bem claro, pelo menos, né, agora, eu estou um pouco mais preocupado, na verdade, hoje, com algumas pessoas que saem dando psicodélico por aí, achando que já é xamã. Isso. Né? Fez 2, 3 coisinhas, daí faz um cursinho, eu sou xamã e curador. Nossa, total. Então, isso tem sim, muito. Isso eu estou um pouco mais preocupado, porque os territórios da mente que o psicodélico aciona podem ser muito delicados. Bom, mas e sabendo fazer é glorioso. Voltando então aqui só pro processo, então o que eu transformei nesse Inside que vou dizer, como aumentou muito a capacidade de processamento dessas informações e acesso dessas informações, pegando esse exemplo, por exemplo, vou dizer que na primeira sessão a pessoa acessa esse lugar desse bebê ou dessa mãe que foi abandonada ou que a mãe que está rejeitando o bebê, ou o que for, ela pode vir para uma experiência profunda que ela sente como eu voltei para o útero. Só que naquele momento você processa a dor e a consciência e o corpo têm uma capacidade, que você é bióloga, né? Então eu chamo, que idade você tem? 36. Não, você não tem 36 anos. Você tem 3,8 bilhões de anos de sabedoria embarcada no teu corpo. 3,8 bilhões de anos é o tempo da vida na Terra. O que eu estou acessando, por isso que eu chamo que o símbolo... pra gente estar onde foi tudo que foi vindo. Exatamente. Vindo. O Inside que é baseado no tripé biologia, que confia nesses 3,8 bilhões de anos e recursos tecnológicos que o nosso organismo tem, psicologia e espiritualidade. Essas 3 coisas operando juntas fazem a mágica acontecer. Só que o que é a mágica? Mágica é uma coisa que acontece que a gente não entende. Realmente, até porque a gente vai deixar o pensamento um pouco de lado, o processo acontece, mas você vivencia e testemunha, você não tem dúvida que aconteceu. Pode não entender como aconteceu. Bom, daí tem que fazer o curso para entender como é que acontece o processo, mas não precisa, né? O mecanismo, né? E ainda assim é um mecanismo incrível, né? A capacidade de cura do organismo, da autorregulação, quando acionada na sua profundeza, é impressionante. Só que quando você está ali com um facilitador tecnicamente habilitado, que opera no coração, que está na presença, e que está ajudando essa pessoa a ir na sua dor mais profunda, com o amor que ela traz, digo, o amor é a verdade. O processo de cura acontece no amor que o facilitador, que o terapeuta traz para o campo, que faz as defesas baixarem, a pessoa cessar suas dores mais profundas, e o terapeuta ajuda a chegar na sua verdade mais dura. Mas tecnicamente habilitado para acionar todos esses recursos de cura
que são do organismo daquele cliente, potencializados nessa relação. Esse processo chama de corregulação. Né? Um terapeuta está ajudando aquele outro cliente a se autorregular e ser corregulado. Então, naquele momento, por exemplo, ou de uma criança desamparada, o que for, ela pode ser o grande acolhimento, inclusive com amparo físico. Isso tudo eu explico como fazer. Então, na verdade, aquele encontro humano, ele é mágico e emocionante para os dois, entende? Uhum. É muito curativo para o terapeuta também, né? Passar por aquelas situações que você está... Até porque podem mexer com coisas do terapeuta, daí ele vai lá e faz a sessão dele também. Então, é um efeito dominó de cura que vai acontecendo, né? Só passando realmente pela experiência para sentir, mas é algo glorioso mesmo. Eu vejo hoje em dia na internet, tem para ver se é parecido com isso que você fala. Eu já vi no seu aplicativo, né? Então tem os de tocar e tudo. O EFT também é uma técnica muito legal de processamento. Esse de tocar, eu vejo os pais falando para fazer com as crianças. Então assim, eu sou confiante, eu sou não sei o quê, eu acredito. Isso funciona, esse tipo de abordagem? O EFT é uma técnica vamos dizer assim, das terapias alternativas que tem uma evidência científica bastante grande, inclusive para depressão. O tamanho do efeito, chama-se tamanho do efeito, é uma medida estatística. O tamanho do efeito de sessões de EFT para depressão é pelo menos tão grande quanto o tamanho de efeito de antidepressivos. Caramba! E se você souber fazer bem direitinho o EFT, inclusive você pode usar o EFT inclusive para pegar uma memória como essa, que se tem um terapeuta treinado por EFT, ele vai chegar talvez nessa memória dos 12 anos e ele vai fazer o processo com você para ir desarticulando essa memória, para diminuindo o poder, a densidade dela, assim, a intensidade dela. Então tem várias maneiras, vários caminhos de cura. Alguns mais confortáveis, outros mais dramáticos, alguns individuais, alguns em grupo, alguns com psicodélicos, outros, enfim, tem muitos caminhos de cura hoje, né? E eu estudei vários desses caminhos de cura, né? E tem vários caminhos de autocuidado também, de meditação, enfim, várias coisas, né? Mas para sair de dores mais profundas, né? Hoje a tecnologia que a humanidade conta já é muito significativa. A questão é que o que dá dinheiro é não curar. É lógico. Vamos dar um remedinho ali e você vai ficar pagando recorrentemente. Manter a pessoa dependente. Vai pagar recorrentemente. É que nem o caos, a guerra, gera dinheiro, então, né? Transtornado a recorrência do remédio, a recorrência da receita e o sistema, ele foi absorvido por essa lógica, ele opera nessa lógica. E aqui, de novo, isso quer dizer que os remédios são ruins? A indústria farmacêutica é vilã? Não. A indústria farmacêutica tem um grande papel na sociedade, criou coisas incríveis, que eu já me beneficiei, todo mundo se beneficiou. Sim. Na psiquiatria, em particular, que o melhor que ela conseguiu entregar até agora são muito importantes. Aliás, a indústria farmacêutica revolucionou os quadros graves da psiquiatria, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, as pessoas estavam em manicômios, milhões, né? É verdade. Então, elas voltaram para a comunidade. Controle de transtorno de humor graves, enfim. Os casos graves, a psiquiatria como ela é hoje, revolucionou a sociedade. A minha crítica está nos casos leves a moderados, que poderiam ser muito mais bem tratados. E a evidência científica mostra isso por abordagens psicoterápicas e até alguns estudos também de mindfulness e de meditações mostrando que são equivalentes a antidepressivos, né? Só que lentos. Equivalência a antidepressivo não é um grande elogio, na verdade. Porque o antidepressivo é lento, funciona parcialmente. Hoje, quando está vendo os estudos dos psicodélicos, né, a gente está vendo melhoras rápidas, né? Ou seja, em uma sessão do psicodélico, a pessoa sai muito melhor do que é. Tem até o documentário que eu assisti dos psicodélicos, né? Acho que na Netflix, se eu não me engano. E ele fala, né, do peiote, aí tem o cogumelo, tem ayahuasca e tinha mais um, eu não lembro agora quais. O MDMA. Isso, perfeito. E que, de fato, era um tratamento só, o cara ia na psicóloga, com acompanhamento, né, claro, que ele chama, porque vários medicamentos é microdosagem dos próprios
né, de LSD ou um monte de outras coisas, né? Então, mas eles faziam de psicodélicos e de fato tinham impactos super, super importantes. E aí essa é até uma pergunta que eu queria fazer. Quando você pensa em psicodélico, você acaba pensando também no CBD, né, em cannabis, porque uma coisa vai puxando a outra. Você também acredita nessas evidências? Porque eu já cheguei em médico e ele falou, isso aí não funciona nada, eu virei as costas e fui embora. Sim. Porque a gente tem que discutir a respeito. A medicina canábica está bastante desenvolvida, aborda e com muita... Principalmente uma parte de ansiedade, alguma coisa assim. Várias coisas, dor crônica, tem várias coisas que a medicina canábica já está bem desenvolvida, mas é que, vamos dizer, são temas, né, que você precisa entender um pouco melhor ele para tomar opinião. O fato é que também as pessoas têm opiniões sobre com tudo, coisas que você nem estudou. Então, raso, e nada melhor do que você ter uma doença, um sintoma, um sofrimento, daí você toma e diz, uau, melhorei como não tinha melhorado com os outros remédios normais. Agora, quer dizer que vai funcionar para tudo? Não. Tudo, né? Agora, eu diria assim, hoje, os psicodélicos e a medicina canábica estão abrindo possibilidades de, pelo menos, né, no caso da cannabis, pelo menos um conforto de quadros, né, que antes não eram bem tratados, né? Mesmo que tenha que ficar tomando óleo de cannabis, por exemplo, ou seja qual for o componente que, né, até achar, e às vezes é um pouco complexo até achar qual é a formulação melhor, bom, mas você tem ali, você está tomando algo que está realmente resolvendo, né? Então, para mim uma das grandes revoluções, uma das grandes novidades da medicina hoje, realmente é a medicina canábica, e eu não sou particularmente favorável, para deixar bem claro, ao uso recreativo, chamado uso recreativo da maconha, principalmente para adolescentes. É um cérebro em desenvolvimento, é um grande fator de risco para abrir psicose. Isso. E para quem é psiquiatra, já viu os quadros de pacientes que você conhece abrir uma psicose porque fumou maconha? Não é uma boa visão, sabe? Então, quer dizer que todo mundo tem que parar de fumar de maconha? Não estou querendo fazer nenhuma apologia aqui. Mas o cérebro de um adolescente exposto à maconha pode ter consequências bem difíceis, para outros não, né? Mas, e tem gente que vive muito bem fumando a sua maconhazinha de noite ou fim de semana, tá? Ok. Mas a medicina canábica, quando você usa terapeuticamente, realmente tem vários ganhos para casos que antes não tinham medicações adequadas. Agora, também nisso eu digo, eu acho que tem muita coisa que poderia ser tratada, e quadros físicos também, se você vai atrás da dor. A medicina canábica não resolve a causa. Fisiologicamente, ela atua nesse sistema endocannabinoide que pode estar comprometido realmente naquela doença e ela corrige isso. Mas corrigir um problema, mesmo corrigir um problema fisiológico, não é atuar na causa, no que gerou. Sim. Se você consegue entrar nessas questões, nas memórias, identificá-las e processá-las, existe uma chance de cura. Agora, também tem coisas que, mesmo que você descubra a causa e processe, você pode ficar melhor. Às vezes, não quer dizer que necessariamente aquela manifestação física se resolva totalmente. Por exemplo, hipotireoidismo. É muito comum, você vai ver na história o hipotireoidismo de pessoas, né, sensíveis e passaram uma série de questões até que desenvolveu o hipotireoidismo. Mas não adianta, na minha experiência, infelizmente, mesmo processando essas questões, a pessoa pode melhorar bastante de humor, de ansiedade, várias coisas, mas a tireoide não volta a funcionar, entende? Até hoje, pelo que eu vi... E aí até essa questão da tireoide, eu estava estudando a respeito, muito era assim, você está com hipotireoidismo, que você faz, tira a tireoide. Você faz uma cirurgia, na verdade é uma questão metabólica. Então você precisa fazer um ajuste metabólico. Que depende do tipo, enfim, precisa de acompanhamento. Então você nem sempre, quando chegou nessa manifestação física, nem sempre você consegue reverter totalmente. Algumas coisas são mais fáceis, tipo dor. É mais fácil reverter dor do que um hipotireoidismo. Ou, esses dias eu estava falando com uma pessoa que... eu tinha intestino irritável. Segundo a medicina, intestino irritável é uma condição crônica que não tem cura, né? Bom, só que o fato... O que eu vou fazer se ela curou, entende? Se ela, depois que ela processou essas questões que estavam, coincidentemente, aconteceram um pouco antes dos sintomas do intestino irritável dela começarem, né? Bom, ela está há anos sem nenhuma manifestação
sintomático, entende? Então, sem tomar remédio. Então, até pronto. E falo com propriedade porque eu tenho os dois casos, né? Eu tenho hipotireoidismo e tenho síndrome do intestino irritável. O hipotireoidismo é de Hashimoto, então é meu corpo atacando as próprias células, e ele se manifestou depois de uma fase bastante difícil, em que me fez fazer uma transição de carreira. E a síndrome do intestino irritável foi decorrente da mesma fase, inclusive também tem estudos vinculando, né, o funcionamento do intestino com a manifestação do hipotireoidismo. E a síndrome hoje está super sob controle. Às vezes ela se manifesta mais ultimamente com o meu trabalho, com as minhas escolhas e usando a inteligência emocional, é uma coisa bem controlável. Quando anos atrás eu chorava para comer, eu achava que quando eu chegasse nos 40 anos eu ia só viver de pílula, porque eu não conseguia, eu sentia dor para qualquer alimento. Sério? Teve uma época que é muito desesperador. Mas você, quando conta a sua história, você tem a consciência que esses eventos estão por trás da doença autoimune, do intestino irritável. Nem todo mundo tem. E muitas vezes você vai chegar no médico, você tem esses sintomas e ponto. Ele não tá... não é que ele não tem consciência dessa parte da psicologia, entende? Na verdade, que é da medicina, do sistema, como é que funciona o organismo humano, né? Os eventos, a mente é o software do organismo inteiro. Exato. A mente é o software. Então, se o cara só trabalha no hardware, ele é um mecânico, né? Você precisa ver a parte funcional. Inclusive, a medicina funcional, medicina, né, integrativa, também consegue enxergar uma consulta de um médico integrativo, vai pegar essas questões e vai entender, e vai encaminhar, inclusive, para terapia, para as questões e tal, né? Então, eu acho que hoje a gente tem soluções incríveis na mão. O grande problema o obstáculo, a barreira, é como chegar a essas soluções para a maioria das pessoas. E aí para mim, a tecnologia vem a favor. Ela vem a favor. Daí o símbolo está carregando isso tudo lá, tem todo esse... democratiza, né? Democratiza, dá o acesso para as pessoas. E também, como eu falei, facilita procurar profissionais quando precisa, porque muitas pessoas têm essas barreiras. E o símbolo ajuda a dissolver essas barreiras, inclusive para procurar profissionais, né? E os profissionais também podem contar com o símbolo, indicando o símbolo para complementar o seu tratamento. O que é melhor? Uma pessoa que está fazendo terapia uma vez por semana, então ela, a cada... 1 hora por semana ela tem o seu processo de terapia, ou se ela fizesse também 15 minutos por dia de símbolo. Não, e outra, né? E você usa todos os dias. E você usa a ferramenta, né? O aplicativo ou a ferramenta, porque aí você ainda vai juntando o histórico da pessoa. Então, não só isso. Então, ao invés de você ter um tratamento por mais tempo, não só 1 hora com o psicólogo, você faz os outros eventos dentro do aplicativo, você vai registrando isso. Exato. E você pode até compartilhar isso com um psicólogo, por exemplo, falar, olha como é que estão os eventos quando não está com você conversando. Isso, também tem um diário emocional, pode chegar no psiquiatra e dizer, olha, como é que você está? Olha, tá aqui, ó. O meu último mês estava assim, a última semana eu estava assim. Está registrado ali, então, a ideia não é quem é melhor, não é competir, não é brigar, não é tirar mercado, é o contrário, é unir forças. O tamanho, vou dizer, 15% 10-15% historicamente, né, de piora de saúde mental nos últimos anos, independente da pandemia, deu um salto, né? Mas, e como tem 2 elementos novos aí, que eu chamo, né, para a nossa bióloga aqui, pressões seletivas, né? A gente está com uma situação gravíssima vindo cada vez pior, que é a do aquecimento global, que está mexendo com a mente de todo mundo, e com o corpo, e com o dinheiro, e com o bolso de todo mundo, segurança física e segurança emocional. E o tsunami que está vindo aí é a inteligência artificial. Tudo que isso vai impactar e como nós vamos nos adaptar a isso. A nossa mente precisa também estar na ponta dos cascos, né? Precisa estar muito boa para poder se adaptar e navegar esse mundo que as ondas estão muito grandes, estão muito turbulentas e tem muita ventania. É verdade. Antes a pressão seletiva era maior sobre o corpo, né, sobre o físico, e hoje de fato sobre a mente. Quem tiver uma mente mais resiliente e preparada consegue sobreviver melhor e com mais bem-estar, né? E, por exemplo, você ouviu o seu organismo, né, e se reinventou na sua carreira. Sim. Fiz uma mudança. E muitas pessoas vão simplesmente ser
perdeu o trabalho, perdeu sua função e vão precisar se reinventar. E quem é que reinventa? É a mente que reinventa. Então, e você não adianta ficar dramatizando, se vitimizando, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai precisar olhar para essas dores, resolver, processar essas dores e maturar, ficar mais maduro, mais capaz, mais apto a lidar com a adversidade como ela está se apresentando. Eu queria até te perguntar isso. Quais são as principais estratégias, né, para a gente desenvolver uma boa autoestima ou então fortalecer o bem-estar emocional, na sua visão? Primeiro, a primeira questão de tudo é entrar no que eu chamo do modo de autoconhecimento. Então, mas, cara, esse autoconhecimento ele é uma loucura, porque assim, quanto mais eu tento me conhecer, mais é um caminho sem fim, parece. E é de fato isso? Sim, e que ou tem um fim? Vai ter um fim na morte, mas e talvez nem na morte. Mas isso que é o legal da vida também, né? Mas o legal é isso, que chato seria assim, eu só me conheci profundamente em 1 ano, agora tá tudo bem. A vida está sempre desenrolando, tudo é impermanente, são ciclos. Então, eu acho que a gente pode olhar o autoconhecimento como uma jornada gloriosa, uma jornada que estimula a curiosidade, a profundidade, a sutileza. Né? Mas você fez a sua pergunta, a grande questão é que boa parte das pessoas, inclui a mim, por exemplo... eu comecei realmente a abraçar, eu namorava o autoconhecimento, obviamente fazendo psiquiatria, estudando psicologia, também algumas coisas antes, mas não realmente com abertura total, me olhando com a verdade, essa que o autoconhecimento precisa, né? Foi 2009, 2008 que eu comecei ali e tal, só que depois que a vida me deu essa porrada, que daí não tinha nem opção. Para muitos de nós, a gente só se abre para o autoconhecimento de verdade com a crise. Né? Então, quanto menos sábia a pessoa, mais sofrimento vai precisar para se abrir para o autoconhecimento. Então, e se você conseguir se abrir para o autoconhecimento antes da vida bater forte, melhor. E também lembro, né, que muitas vezes a vida bate forte porque nós causamos isso a nós mesmos. Porque inconscientemente a gente não sabia, estava inconsciente, mas é a gente que produziu aquele dano em nós mesmos. Essa é uma verdade difícil de reconhecer, mas quando a gente faz um processo mais profundo, a gente descobre que a gente não é tão vítima só. A gente pode ser vítima de algumas situações, sim, né? E pode lamber suas feridas em relação a isso, mas também tem coisas que a nossa história, as nossas tramas que eu chamo, os enredos que nos enredam, nos levam a esse buraco, né? Então, daí tem uma questão toda, o autoconhecimento é essa autorresponsabilização. Putz, independente de quem fez ou não fez, se vem da ancestralidade, da civilização, do meu pai, da minha mãe, do coleguinha, do quem me estuprou, o que for, isso é meu hoje, né? Isso está comigo, o que eu faço com isso? Como eu faço com isso? Para melhorar com isso. Esse chamado, essa abertura do autoconhecimento é a premissa para qualquer coisa. Então, quando você fez o treinamento lá do Tadashi, você estava no modo de autoconhecimento. Sim. Quando você... do cogumelo, acho que talvez não seja bem nessa vibe. Mas todos os outros, né? Aí eu caminhei sobre brasa, fiz renascendo com amor. Aí então, pronto, ou seja, os retiros no meio do mato. Não importa qual o caminho, você está num modo de autodescoberta, autorresponsabilização. Né? Então, a grande questão, primeiro, é puxar essa responsabilidade para si e querer a verdade. Perfeito. Sabendo que a verdade traz com ela a dor. E eu acho que no mundo hoje, cada vez mais terceirizado, mais digitalizado, por isso que a gente está ficando cada vez mais doente, porque a gente não está querendo acessar nós mesmos, porque aí vai entrar isso que você falou, a autorresponsabilidade, que eu vou ter que fazer alguma coisa. E vai acessar uma dor, eu quero que as pessoas acessem a dor da maneira mais confortável, profunda e segura possível e se libertem dela com facilidade. Legal. Essa é a visão toda do símbolo e do Inside L. Para a gente caminhar também para o final do nosso episódio, quero te perguntar assim, com toda essa estrutura que você está criando e até por vida área acadêmica, você tem buscado estudos para trazer toda a transformação que o símbolo tem criado, o seu método tem criado, até para chamar, você disse que tem uma certa resistência dos psiquiatras para chamá-los mais perto, para se interessarem por isso,
questionarem os métodos talvez tradicionais, porque a gente sabe que hoje as universidades precisam também passar por uma transformação no geral, né? Você falou da psiquiatria, mas acho que cada área pode fazer suas críticas, porque a gente ainda vem com um método tradicional engessado, muito teórico e que demora para se atualizar. A gente tem muitos acadêmicos que ou têm pouca experiência prática, ou quando tem, ainda não acompanharam todos os avanços da tecnologia e dos estudos, né? E quando a gente fala do estudo do cérebro, a cada dia existem estudos novos que revelam mais coisas pra gente. Então, é uma velocidade muito impressionante. Então, você tem essa vontade ou já tem algo acontecendo? Não tem... Tem um primeiro artigo do Símbolo que a gente pegou como a gente faz uma autoavaliação de saúde, de bem-estar mental e de aptidão mental no começo e regularmente, a gente consegue ver o quanto as pessoas estão melhorando, né? Mas não é um estudo controlado. Então, a gente tem boas evidências e tem 300 mil avaliações nas lojas de aplicativos contando histórias de o quanto o Símbolo salvou a vida das pessoas. 300 mil? Uau! Tem 4 milhões de downloads. Já está em 4? A última vez tinha visto 4 milhões de downloads. Tem nota 5.0 na App Store e 4.9 na Google Play. Na Google Play, só nos tira um pouquinho de nota porque ficam chateados que não é de graça. Daí reclamam e tiram nota. Mas o projeto mais ambicioso da minha vida está por vir. Nossa! E revelo aqui em primeira mão publicamente. Uau, mentira! Spoiler! Eu comentei, eu dei uma cutucadinha, falei do Rio Grande do Sul como o estado com maior suicídio do Brasil há anos, há décadas, né? E o projeto que eu quero começar agora não sei se vou conseguir começar em janeiro, mas vamos dizer, no começo do ano de 2024, é um projeto de disponibilizar o Símbolo gratuitamente. Hoje ele tem uma assinatura que é barata, né? Como, enfim, R$29 por mês ou R$199 por ano, que é muito acessível, mas ainda assim a maioria das pessoas não pagam ou não conseguem pagar. Então, eu quero disponibilizar o Símbolo gratuitamente para o Rio Grande do Sul, fazer uma bela divulgação disso. Estou buscando os patrocinadores para isso, para também marcar as palavras do Google, quero me matar, opa, tem o Símbolo aqui, rede social, tenho alguns influenciadores do nosso lado, o Alok é um grande fã do Símbolo e ele vai ajudar nesse processo também. E também levando a formação de Insidelic, né, dos curadores, dos cuidadores que se transformando em curadores para permear a sociedade do Rio Grande do Sul. Esse vai ser um grande experimento científico natural, na verdade, que se chama, não é? Ele tem um controle, né? Os outros estados todos vão ser controle, né? E se esse projeto funcionar, que eu espero, vou botar toda a minha energia nisso, o Rio Grande do Sul vai deixar de ser o primeiro lugar em suicídio, que é o desfecho mais duro da psiquiatria, mais trágico da psiquiatria. Sim. Só que a gente vai acompanhar todos os outros, depressão, ansiedade, abuso de substâncias, a gente acompanha dentro do aplicativo. A pessoa vai usando e a gente vai sabendo se ela está melhorando. Então a gente vai coletar uma quantidade enorme de dados e o meu intuito é que a gente chegue pelo menos a 2 milhões de gaúchos em 6, 8 meses. Que eles baixem o aplicativo e que tenha, no mínimo, 500 pessoas fazendo Insidelic no Rio Grande do Sul. Que incrível. Se isso fizer, mexer nesse ponteiro do suicídio, vai ser a primeira solução de saúde mental populacional da história da humanidade. Legal. Né? No caso, escalável. Né? Na verdade, existem outras soluções de saúde mental baseadas no ser humano, mas que são muito mais caras e menos escaláveis. E que não conseguem furar tão bem essa barreira, né? Superar a barreira do ser humano. A tecnologia, nesse sentido, é um grande aliado. Né? Então, esse é o grande sonho. Estamos aí, né? E, enfim, patrocinadores muito bem-vindos. Entrem em contato com a gente no Símbolo. Olha aqui para a câmera. Quem quiser, a gente também... Já deixa suas redes sociais. A gente vai colocar também um processo de doação, né? Para usar o Rio Grande do Sul como essa grande cobaia, né? Será que a gente consegue mexer esse ponteiro da saúde mental no Rio Grande do Sul? E se isso, a gente quer ir até Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção do suicídio. Né? Então, espero poder chegar em setembro com resultados favoráveis e se isso for realmente eficaz, a gente poder
traçar estratégias para espalhar isso para o resto do Brasil e quem sabe para o mundo, porque o símbolo agora está sendo traduzido, ele vai entrar dia 18 de dezembro em inglês também nas plataformas mundiais. Que legal. Nossa, que muito legal. E as pessoas, então, te acham? Você está no Instagram, no LinkedIn? Tem o Instagram do Símbolo App. Acho que depois de tudo isso ele está onipresente, né? A física quântica tem aqui, né? O Diogo Lara Oficial, né? Tem, enfim, mas do Símbolo, seja no Instagram, a gente consegue... É só escrever pra gente, o Símbolo tem o diogolara.com.br, que é o meu site pessoal também. Perfeito. Lá tem o WhatsApp da minha assistente. Tudo vai chegar a mim aí, a gente vai poder... Então, né? Legal. São as maneiras. Quem quiser fazer a formação do Insidelic, é o insidelic.com, insidelic com S.com, pode ir lá direto. Enfim, e é isso. E eu quero agradecer a oportunidade de agradeço muito. Estar aqui com vocês. Nós, né, na verdade, né? E poder divulgar essas coisas aí, que eu sei que são meio... Ainda para os meus colegas, parece que o Diogo está falando um monte de bizarrice, mas o pessoal da academia sempre sabia, né? Não, o Diogo é meio disruptivo mesmo, é um cara um pouco diferente. Então já estão acostumados comigo, né? E precisa ter gente que questiona, né? O status quo para a gente ter mudança. E algo precisa mudar quando a gente vê os dados que tem, né? Então, obrigada por esse papo. Nossa, sensacional. Foi muito legal. Sem palavras. Agradeço, queridos. Demais. Muito legal. Mesmo santo, como eu falei. E eu acho que eu vou... Muito legal. Talvez uma coisa que eu possa fazer para vocês, uma pequena retribuição, eu vou dar para vocês a formação de Insidelic. Uau, que legal. Com uma condição. Obrigada. Nossa, qual? Você vai precisar aplicar nele. E ele vai aplicar em você. Fechado. Viu? Olha a resposta aí. Tá fechado. Depois disso, a gente já... E aí, Paulo? Eu fui aplicado pela Paula aqui, eu tô... Fechado. Então tá. Eu fui aplicado pela Paula, eu tô super bem, galera. Valeu. Eu vou passar pra vocês vão fazer o curso e aplicar um no outro. Eu tô meio zureta aí, ela ajudou bem. Depois disso, a gente vai se comunicar por transmissão de pensamento aqui. Exato. Muita bruxaria acontece nesse encontro humano. Quando a gente tira o pensamento da frente, uau, muita coisa acontece. Legal, obrigada. Mas isso é muito do que o pessoal fala do mindfulness, né? É quando você tira esse pensamento, porque o pensamento vê o controle. Exato. Exato, né? Mostrar a vulnerabilidade, abrir o coração. E ao sair do controle, entra um outro negócio chamado confiar. E daí que eu digo, confiar em 3,8 bilhões de... Pode confiar, você tem um organismo que tem 3,8 bilhões de anos de tecnologia embarcada, que sobreviveu a esses 3. E desenvolveu e evoluiu ao longo de 3,8 bilhões de anos. Coisa. Uma mente absurdamente incrível, autorreflexiva, plástica, e ainda a espiritualidade, que é o que transcende o ser, né, o além. Tudo isso fazendo essa mágica acontecer. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigada. Nossa, foi sensacional.